e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, que sua glória já encheu este lugar. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos, pois Jesus, meu amigo verdadeiro, me fez tudo ao me dar a salvação. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O que falar da Igreja Presbiteriana de Gameleira? Meu coração se enche de alegria, de louvor a Deus, em poder ver esta igreja, em poder perceber essa boa e poderosa mão de Deus através da sua história, 95 anos, agindo de maneira maravilhosa, bondosa, na vida dessa localidade, essa igreja que foi plantada nessa localidade. Deus ama muito esse lugar, e eu louvo a Deus pela vida daqueles que passaram por essa igreja, que fizeram a história dessa igreja. Muitos irmãos, muitas famílias que foram abençoadas, e eu louvo a Deus, porque eu fiz parte, faço parte dessa história, da história dessa igreja. E não tinha outra forma de poder participar desse momento de alegria, de louvor, junto com os irmãos, se não cantando, se não louvando ao Senhor, se não adorando ao Senhor. E quando eu lembro da igreja de Gameleira, eu me lembro desse salmo, o Salmo 84, que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Dos momentos melhores da minha vida, eu passei nessa igreja. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus continue dando crescimento e edificação ao seu povo, abençoando a sua igreja, abençoando essa localidade, dando vida a essa igreja para que ela continue abençoando vidas nesse lugar. Que
Que Deus abençoe poderosamente. E a nossa mensagem é uma mensagem de gratidão a Deus, de louvor a Deus, de engrandecimento ao nome desse Deus que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Parabéns, irmãos, parabéns. Que Deus assim... Graça e paz a todos. Eu estou gravando esse vídeo para saudar e me congratular com a Igreja Presbiteriana de Gameleira pelos seus 95 anos. Mas, na verdade, nós deveríamos agradecer a Deus por sua graça, por seu amor incompreensível. Esse Deus que é soberano e elege e predestina pessoas para a salvação. Somente assim nós podemos entender a história da Igreja Presbiteriana de Gameleira e desse povoado de Gameleira dos Crentes. Porque como é que você imagina que, se nós estamos celebrando os 95 anos de organização da igreja, nós sabemos por conversas com mais velhos que ficou mais ou menos 15 anos a 18 como congregação. Então, na verdade, já se tem aí mais de 110 anos da presença do Evangelho de Jesus Cristo, a presença da igreja aí nesse povoado. E como é que você explica, na virada, no iniciozinho aí do século XIX, 1902, 1903, como é que você explica num Nordeste completamente católico, idólatra, o Evangelho chegar nesse povoado e alcançar tantos corações? Que em boa parte da história desse povoado aí, 95, 98, em alguns momentos até 99% de todo o povoado ouvir e abrir o coração e aderir a esse Evangelho. Somente esse Deus que elege, somente esse Deus que predestina para a salvação. Então nós temos que celebrar, na verdade, o amor de Deus. E eu, particularmente, me alegro por fazer parte dessa história. Quando nós celebramos o amor de Deus, nós queremos dizer que somente o amor de Deus é digno de celebração, porque nós somos todos pecadores indignos. Nenhum mérito há em nós. Nós temos que nos humilhar diante desse Deus e reconhecer a nossa pecaminosidade. Mas eu agradeço a Deus por fazer parte dessa história. E há um dado que se conta em nossa família, a família do meu pai, que o primeiro a ouvir o Evangelho foi o meu avô Emílio, que nós chamamos vô Milu. Ele, ainda jovem, ainda solteiro, ele veio do Sergipe para trabalhar nas terras aí de João Dourado, no norte, aí, que hoje é o norte de João Dourado. E ali ele ouviu o Evangelho e foi iniciativa dele enviar uma carta chamando a família Moreira lá do Sergipe para essa nova terra. E foi os pais dele que vieram conduzindo. Então, eu faço parte da quarta geração. Os pais de vô Milu, meu pai e eu. Sou a quarta geração de pessoas que ouviram o Evangelho e tiveram o coração sensibilizado para crer nesse Evangelho. Infelizmente, por fatos que não convém mencionar num vídeo de saudação, o nosso vô Emílio se desviou desse Evangelho, mas esse Evangelho já estava alicerçado, já estava enraizado, e aí foi alcançando outras famílias, e outras famílias, e outras famílias, tudo fruto do amor e da bondade de Deus. Portanto, eu tenho grande orgulho quando eu falo que eu nasci no povoado de Gameleira dos Crentes, e até os meus 11 anos, quando eu mudei aqui para Goiás, foi essa igreja que eu frequentei, foi essa igreja que eu fui aluno das classes de escola dominical,
participei das escolas bíblicas de férias e trouxe esse legado do Evangelho. Aqui em Anápolis, aos 15 anos, esse Evangelho fez sentido para mim e deixou de ser o Evangelho dos meus pais, dos meus avós, e passou a ser o Evangelho. Eu pessoalmente criei e depois me tornei pastor. Então eu louvo a Deus por ser parte disso, de gerações e gerações que foram alcançadas pelo Evangelho, e eu ainda tive um privilégio duplo, por ser chamado, dentre os filhos de Gameleira, eu faço parte destes que foram chamados para levar esse Evangelho a outros, como eu estou fazendo agora. Então, como eu, tem muitos que são filhos de Gameleira, eu não saberia dizer quantos, né, que estão na região, no Brasil e no mundo, pregando esse Evangelho. A igreja de Gameleira, como eu já disse, ela não tem mérito próprio, porque tudo é fruto da graça de Deus, mas eu creio que de todas as igrejas presbiterianas da região de Irecê, a igreja de Gameleira ainda hoje é a igreja que mais plantou igrejas, porque a igreja presbiteriana de Ipanema é filha, a igreja presbiteriana de Prevenido é filha, a igreja presbiteriana de Macedônia é filha. Então, de igrejas que têm filhas, que se organizaram como igreja, mesmo a igreja de Gameleira sendo filha da igreja presbiteriana de João Dourado, ela suplantou a igreja mãe de João Dourado e plantou mais igrejas do que a própria mãe. Portanto, é uma igreja, vamos dizer assim, é uma mãe, é uma filha que tem um ventre fértil e ainda hoje se desdobra no anúncio da pregação do Evangelho, como está fazendo, então, em Belo Campo. Um alerta: toda igreja que é centenária, toda igreja que passa aí dos 50 anos, chega aos 100, ela tem que lidar com um problema sério, que foi mencionado na live que o pastor Adenildo e o pastor Jaed fizeram, que é o quê? Crentes nominais. O catolicismo lida com isso no Brasil já há muitos anos, ou seja, alguém que se diz católico, mas não tem um compromisso pessoal. E nós hoje lidamos com essa questão do crente nominal. Alguém que se diz crente, que diz protestante, que diz presbiteriano, mas ele não teve um encontro pessoal com Jesus. Pelo menos a Igreja Católica ainda celebra a tradição, nós não celebramos. Então, ou alguém nasce de novo, entrega a sua vida a Jesus, ou ele não é. Mas nós temos que lidar com isso. Uma pessoa que nasceu em um berço evangélico, nunca foi católico, não conhece o que é a Igreja Católica, seus dogmas, sua forma de culto, nunca foi numa Igreja Católica, mas ele próprio não é convertido. Ele próprio não tomou uma decisão ao lado de Jesus, conquanto ele tenha sido batizado na infância. Mas ele não confirmou essa fé quando da vida adulta. Essa é uma lida que todos nós temos que lidar em Gameleira, e eu enfrento isso na minha família, tios, primos, e que precisam ser evangelizados, precisam ser alcançados pela graça do Senhor. Mas eu quero, na verdade, celebrar, comemorar o amor desse maravilhoso Deus, esse Deus que nos ama e de maneira inexplicável, como Ele escolheu esse povoado tão pequeno, tão singelo, para ali colocar o seu evangelho. E eu agradeço a Deus duplamente por fazer parte dessa história, por ser a 4ª geração de famílias que aí tem ouvido o evangelho e tem sido alcançado pela graça de Deus. Parabéns, felicitações, mais 95 anos, ou até o dia da vinda do Senhor Jesus. Graça e paz a todos. Graça e a paz, amados irmãos, e principalmente a Igreja Presbiteriana, a Gameleira. Eu gostaria de deixar um texto antes de fazer algumas considerações, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, em diante diz: damos sempre graças a Deus por todos vós,
mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Deixa essa palavra aí para a Igreja Presbiteriana da Gameleira e dizer que nós damos graças a Deus pelos 95 anos dessa igreja. Então, eu gostaria de deixar esse pequeno vídeo, deixando aí o nosso abraço para essa amada igreja, deixar um abraço aí para o reverendo Adenildo, o conselho e todos os membros dessa igreja. Eu, como filho, quero dizer para vocês que nós amamos vocês e esse ano nós não tivemos a oportunidade de estarmos juntos celebrando a Deus, mas gostaria de deixar esse vídeo abraçando essa amada igreja e também deixar um abraço da Igreja Presbiteriana em Macedônia como filha dessa igreja, deixar o nosso abraço e rogar as bênçãos do eterno Deus sobre a vida dessa igreja, sobre a vida desse conselho. Deus. Olá, a graça e a maravilhosa paz do Senhor seja sobre todos os irmãos da Igreja Presbiteriana em Gameleira. Nós estamos felizes, 95 anos de organização desta amada igreja, que Deus possa derramar sua infinita bênção, as bênçãos do Senhor sobre a vida do povo de Deus espalhado por esta comunidade. Eu quero agradecer juntamente com os irmãos, louvando a Deus por também ser parte dessa história desde a minha infância, desde a minha tenra idade. O Senhor me acolheu usando a igreja de Gameleira para me ensinar várias pessoas, várias figuras, algumas que estão aí vivas, mas algumas a quem o Senhor já levou. E eu quero agradecer a Deus porque igrejas são pessoas. Por mais que estejamos passando por momentos difíceis, o templo esteja fechado, mas a igreja do Senhor está espalhada aí por cada rua, cada casa. E certamente Deus tem algo maravilhoso, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E certamente, quando o templo voltar a se abrir, teremos irmãos, pessoas, famílias inteiras, fortalecidas, edificadas para a glória e honra do nome do Senhor, por estarem cultuando a Deus e servindo ao Senhor dentro dos seus lares. Que Deus possa abençoar essa amada igreja por mais um ano na sua trajetória de batalhas, de lutas, de vitórias acima de tudo. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, do conselho, dos oficiais, do pastor desta igreja. Que o Senhor possa derramar da sua bênção toda especial sobre cada vida em nome de Jesus. Eu gostaria de deixar aqui um texto, Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21, que nos diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, cada vida, cada homem, mulher, jovem, criança, adolescente, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada irmão em nome de Jesus. Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana em Gameleira, que alegria poder celebrar mais um ano de existência, mais um ano de organização, e que alegria minha poder participar dessa celebração junto com os irmãos, por meio desta singela mensagem. Espero que os irmãos estejam bem, espero que o coração de cada um dos irmãos estejam aquecidos no Senhor da Igreja, no Senhor Jesus. E por falar no Senhor da Igreja, é exatamente Ele que nós celebramos no dia de hoje. Pois durante todos esses anos de existência, toda essa história da Igreja Presbiteriana em Gameleira, a estrela principal dessa história não é a igreja, não somos nós, não são os pastores. A estrela principal dessa história é o Senhor da Igreja, é o Senhor Jesus Cristo. E a Ele nós somos gratos, a Ele nós adoramos, a Ele nós celebramos e nele nós nos regozijamos.
O meu desejo é que o Senhor da igreja, o nosso Senhor, Ele aqueça o teu coração em esperança, que a tua fé seja renovada, que o teu ânimo seja renovado, sobretudo nessa época, uma época tão atípica, tão difícil para a igreja, tão difícil para toda a população mundial, que passemos fiéis por essa fase, que sejamos perseverantes durante essa fase, durante esse tempo, e que em breve, estando todos juntos, possamos celebrar o Senhor da igreja, celebrar as bênçãos que o Senhor tem derramado no nosso meio, celebrar os grandes feitos que Ele tem operado no meio do seu povo. Um forte abraço, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês e que, da forma que a história dessa igreja tem sido escrita, ela continue sendo escrita por cada uma das nossas crianças, cada um dos nossos jovens, cada um da nossa geração, com fidelidade a Deus, com zelo pela propagação do Evangelho e com fidelidade ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus muito te abençoe. Bom é render graças, render louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Graças, gratidão ao Senhor pela existência da Igreja Presbiteriana de Gameleira, 95 anos. Parabéns, irmãos, parabéns, conselho. Gratidão ao Senhor pela vida daqueles que passaram por esta igreja e que hoje já se encontram na glória, aqueles que foram fundadores. Gratidão a todos, até os irmãos hoje e aqueles que darão continuidade. Eu fico feliz por fazer parte da história desta igreja, como membro desta igreja e também servindo como pastor durante 2 anos. Minha gratidão a Deus pela vida desta igreja, da existência dessa igreja, dos irmãos. Que Deus continue abençoando vocês com toda sorte de bênçãos. Deus abençoe. E nós temos o privilégio de completar anos aqui também, juntamente com vocês, 95 anos da Igreja Presbiteriana de Lapão. Que Deus abençoe, meus irmãos. Tudo de bom. Um abraço deste irmão, amigo de vocês e filho da terrinha aí da Gameleira, o pastor Bira. Um abraço. Graças e paz, tudo bem com vocês? Passando aqui para parabenizar a primeira igreja presbiteriana de Gameleira pelos seus 95 anos de existência. Glória a Deus por isso. Meus queridos, estou aqui para agradecer a Deus pela vida da primeira igreja presbiteriana de Gameleira na minha vida. Uma vez que eu fiz parte dessa igreja. Essa igreja é a minha igreja de origem. E nós nos alegramos muito no Senhor em saber que ela está completando mais um ano de existência. Igreja essa que foi instrumento do Senhor na minha vida para que eu chegasse até o ministério do pastoreio. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Denildo, pastor da igreja, pela vida do conselho, e rogamos a Deus que continue dando sabedoria e revestindo esses homens com o Espírito Santo do Senhor, com o Espírito de sabedoria. E a todos os irmãos dessa igreja amada, sintam-se abraçados. A palavra do Senhor no Salmo 126, versículos 5 e 6 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo trazendo os seus feixes. Só é possível haver a colheita se houver semeadura. Então essa igreja hoje ela colhe os frutos de uma semeadura da evangelização, da proclamação da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus e também do compromisso que ela tem com esse Deus Todo-Poderoso. Que Deus continue abençoando, para que essa igreja continue semeando a palavra do Senhor, para que assim o reino de Deus venha colher frutos de pessoas que se converteram, se renderam ao governo do Senhor e abriram novas igrejas espalhadas na face da terra. Que Deus continue abençoando. Parabéns e feliz aniversário. Mas a palavra
quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 16, na parte B, ele diz: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas a cabeça do quê? Do corpo. E que corpo é esse? A igreja, a sua igreja. Então, a igreja amada de Gameleira dos Crentes, nós queremos parabenizar nesse dia e agradecer a Deus, agradecer aquele que é autor e consumador da nossa fé, por nos permitir fazer parte dessa história. Estamos aqui nesse momento com os corações gratos a Deus por isso. E que o Senhor possa conservar essa igreja, assim como ela sempre foi atuante. E isso porque o Deus que fez aliança com essa igreja é fiel à sua promessa e à sua aliança. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória.